Imprensa, 100% digital. A gente sabe que esse momento logo vai passar. Mas nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros continua. Então, ao visitar sua cooperativa e outros espaços, mantenha a distância mínima de 1,5 metro das pessoas. Além disso, cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Lave as mãos regularmente com água e sabão ou use álcool em gel 70%. E ao tocar em cédulas de dinheiro e moedas, higienize as mãos de imediato. E o mais importante, conte com os canais digitais do Sicoob. Se tiver que sair, use máscara de proteção facial e coopere com a proteção das pessoas ao seu redor. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Sicoob Crescei, Cooperativa de Crédito. Muito bom dia, muito bom dia. Estamos no ar aí para mais uma edição do Super Jornal, edição dessa quinta-feira, dia 2 de julho. Olha só. Essa é a prática. Esse é o combinado. Nós ouvimos muitas lendas e muitos tititis sobre o uso das máscaras. Na verdade, desde a informação sobre a eficiência, a necessidade, principalmente quando se espirra, quando se tosse, que tem gente que na hora de tossir e na hora de espirrar fica com a máscara no queixo, sabe? E mesmo sabendo, e essas pessoas, às vezes você pensa assim, mas é uma criancinha, não sei, não sabe nada. Não. Às vezes, já rodado, mas não entra na cabeça. Que tossir, espirrar, não é com a máscara no queixo. Não é com a máscara na testa ou pendurada na orelha. É claro que se você estiver dentro da sua casa sozinho, né, é lógico que você se dá ao desfrute, né? Eu vou pedir, o Peninha, faz favor, abre ali para mim, deixar o estúdio aberto. Às vezes você deixa você dá o desfrute de tirar a máscara. Mas eu estou sozinho em casa. Tá bom? Então, o que acontece é o seguinte. Tem gente que às vezes agora, o Dória, eu já tenho dito para vocês, eu particularmente não sou um admirador, né, do estilo Dória de governar.
Antes, quando ele era só o prefeito de São Paulo, isso é problema dos paulistanos lá. Passou a ser problema nosso a partir do momento em que ele decide os destinos do estado de São Paulo e nós estamos aqui. Agora, eu digo que o que é que vai acontecer com os investimentos que foram feitos, hospitais de campanha, compra de material, tudo isso aí, o que vai acontecer? O Ministério Público que vai decidir depois. O Ministério Público que vai decidir. O que acontece é que eu tenho que reconhecer que se ele cometeu uma série de falhas, nós vamos descobrir depois. Até agora é suspeita. Somos suspeitos a dizer qualquer coisa do governador de São Paulo. Ele pode ter pecado por excesso, né? Mas eu não tenho que reconhecer que por falta não foi. Ao contrário, muita gente até o julga truculento. Agora, o brasileiro é, de fato, tradicionalmente muito folgado. O brasileiro é realmente tradicionalmente muito folgado. Você combina uma coisa, ele faz outra. Aqui em São José, o próprio prefeito teve que recuar aos sábados, porque abriu num sábado, estourou a boiada. Todo mundo na rua, uma festa. Parecia que estava todo mundo indo para a hora do banhado pro Réveillon. Toda banda comprando e solta a moçada. E vai todo mundo, é uma festa, né? Aí o que acontece? Como é que você breca esse povo? Ou você tem muito prestígio com eles e pede eles te atendem, ou você vai ter que bater na canga. Lá em Minas é assim, bate na canga. Aí o que acontece? Aqui no Brasil nós temos nós já temos essa tradição, já defendemos essa tese há muito tempo, de que você quer fazer o cidadão te atender, você mexer no bolso dele. Aí vem o Dória e fala, ô Caboclo, se você ficar na rua, dando bandeira aí, sem máscara, quinhentinho. É uma coisa tão contraditória, porque no momento em que o pessoal está sem dinheiro, o pessoal está pedindo 600 para o Bolsonaro e ele quer tirar 500. Você entendeu? Então, o que acontece? Você fica numa situação realmente complicada. Agora, a pessoa vai lá e desobedece. É multada, ela está sabendo, está avisada, ela reclama. Aí vai dizer que o cara é ditador, que o cara como é que é? Ele é um camarada muito rígido, tem um sistema muito bruto de governar. Está combinado, está combinado. Como é que está a situação das academias? Pode funcionar? Não. Então, não. Barbeiro, pode funcionar? Não. Então, não. Né, o Maurício Mix, o homem da barbearia lá do Bosque. Salão de cabeleireiro, pode funcionar? Não. Quando pode, pode. Quando não pode, não pode. Agora, vai lá, está combinado que ele não pode. Abriu. Estou sabendo do cidadão, tem um pessoal que é assim, né? O cidadão, ele aparentemente, e o brasileiro, tem um monte de gente fazendo isso, hein? Eu não vi, mas vieram falar para mim. O povo vem contar as coisas para mim. Me contaram, o camarada tem um bar lá, aí ele põe uma mesinha na porta. Se você vier comprar um refrigerante, um pastel, um negócio, ele te vende na porta. Você leva e vai consumir em casa. Mas tem alguns que resolveram dar um desperto. E ninguém é trouxa, né? E andaram fazendo umas paredes de engradado. E criando um muquifim no fundo.
e lá no fundo acolhe uns 3 ou 4 que fica lá bebendo, rindo. Alguns desses capazes dão risada alta, aí alguém escuta, né? E já foram dedar. O povo adora. Aqui no Brasil a delação é premiada. Aqui o cara já foi entregar. Já foi, opa, descobriu aí. Povo fofoqueiro, né? E já foram lá e já entregaram. O último que eu fiquei sabendo levou 12 mil de multa. Se o cara é um vendedor de bala, já fechou a casa dele, não abre mais. Se ele tiver uma estrutura de alguns anos, ele pode até aguentar o baque. Do contrário, né? Mas o brasileiro tem isso também, não obedece regra, quer dar um desperto, fala, não, ninguém me pega. Esse ninguém me pega também vale para o próprio Covid. Eu escrevi hoje no meu Face exatamente isso. Aqueles números que antes eram apenas estatísticas, agora eles tornaram-se nomes. Porque você já pode dizer, fulano, beltrano, ciclano, está com Covid. Isso significa o quê, na prática? Que o inimigo está mais próximo. Antes você sabia, ou de ouvir dizer. Agora você já aponta o dedo. Se está ao alcance para você apontar o dedo, é porque o bicho está pegando mesmo, está muito próximo de você. Todos nós, em algum momento, teremos contato com o vírus. E eu sei, já comentei aqui de casos de pessoas conhecidas que tiveram esse contato. Graças a Deus, passaram por alguns perrengues, febre, alguma situação mais incomodado, dores no corpo, tosse, resfriado, mas não precisou ser medicado, não precisou, aliás, não precisou ser internado, não precisou ficar em isolamento, que eu digo assim, não precisou ir para UTI. Alguns se isolaram em casa. Tem famílias inteiras aí isoladas em casa. E o que acontece? Você tem que fazer o tratamento e esperar, e você vencer o vírus. É uma luta silenciosa, é uma luta onde não há muito o que fazer, apenas torcer para que você seja mais forte. O depoimento que a Vanice deu aqui, ela disse uma coisa muito importante, o lado psicológico, né? É a pessoa saber trabalhar com isso. Falar, não, opa, deu positivo, vou para cima, vamos vencer isso aí. Porque se você se deixa abater, se você se entrega, o estado imunológico também vai junto. Já ouviu durante a sua vida dizer isso? Que às vezes você tem a sensação da doença, mas às vezes é aqui. Tem muito disso. Tem um monte de coisa na vida da gente que não funciona se não for aqui. Tem que... Não é verdade? 8h33, daqui a pouquinho nós teremos... eu estou recebendo hoje aqui, ela já mostrou aí, porque já fizeram questão, não resistiram. Pensaram que era o Cid Moreira e mostraram antes de eu anunciar, porque já viu, né? Aqui não dá para contar, aqui sigilo zero. Né? Aí escapou, né? Escapou, eu sei que escapou. Aí ela foi ver o enquadramento dele, e aí ela falou assim, o Cid Moreira está aqui. Não, foi ele que contratou o Cid Moreira. A Globo fica... Ele até tirou a máscara para mostrar que é Cid Moreira mesmo. Márcio Vergueiro, bom dia. Obrigado pela visita, meu amigo. Bom dia, Ferreira. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem também. O Márcio Vergueiro... Bicho, eu quando pego amizade, eu abuso dos caras. Eu falo assim, ele não precisa usar máscara porque já é mascarado normalmente. Ele já tem uma máscara natural. Lógico que não, né? Você sabe que não. O Márcio é um grande parceiro nosso, né? Um amigão. O Márcio é um amigo que eu conquistei aí, através dos tempos, e uma pessoa muito séria. Eu sempre digo que hoje em dia, quando você vai pedir as qualidades das pessoas,
Hoje, aqui no Brasil tem mania de falar assim, fulano é uma pessoa muito correta, muito honesto, né? Isso, na verdade, não deveria ser qualidade, deveria ser prática de todos, né? Todo mundo ser uma pessoa muito correta, né? Mas essa é uma grande virtude do Márcio, né? É meio chato, mas é uma obrigação da gente ser, né? O cara é chato, mas é meu amigo. Então, desconto. Mas o Márcio é muito bom. Eu quero pedir para ele vir aqui. Ele sempre tem opinião muito forte, muito firme sobre várias coisas. Eu gostaria que ele comentasse daqui a pouco sobre vários assuntos conosco. E daqui a pouco teremos também as participações. Quem que vai estar aí hoje? É o Coronel Mauro, outro Márcio, o professor Márcio Oliveira. Quem mais outro? O Gilberto Silos também daqui a pouquinho. Bom, nós tivemos esses dias aí essa questão aí dos pedidos de impeachment. Eu lembro da Eliana Pittman. Lembrei da Eliana Pittman. Mora lá no Rio. Tá me devendo uma feijoada até hoje. Então, mas esses pedidos de impeachment que fizeram aí parece que já eram 40. Brincadeira. Tinham 40, o homem é querido demais. 40 pedidos de impeachment. Aí o que acontece? Não, agora não, tá pianinho, não vai ter nada de impeachment, ninguém vai impedir ninguém, deixa o homem lá, né? O mandato está acabando, daqui a pouquinho, falta um ano e meio, pouquinha coisa, é isso. E pronto, né? 2 anos e meio, dá um ano a mais para ele. 2 anos e meio dá para fazer um estrago, cara, dá para fazer muita coisa ainda. Mas se você for procurar, for analisar bem, eu acho que esse quadro pode mudar. Mas o Bolsonaro está mais ou menos tranquilo em relação à questão do impeachment. O STF também deu uma recuada aí. É isso que precisa, é diálogo, né? É o que está faltando. Estão batendo muita cabeça. Afinal de contas, o Márcio Vergueiro, quem é que manda no país? É o Bolsonaro? É o Nhonho, o Rodrigo Maia? É o Columbre? É o pessoal do Supremo, o Toffoli? E quem é que manda no Brasil atualmente? Na verdade, é uma pressão muito grande, né, dos outros poderes em cima do Bolsonaro, né? Porque acabou um pouco aquele toma lá da cá, né? O Bolsonaro, ele negocia certos cargos, mas não negocia em troca de favores, em troca de outros benefícios próprios, né? Ele tem negociado certos cargos, mas em função de se a pessoa tem ou não capacidade para aquele cargo, embora às vezes é enganado, como foi agora nessa do ministro novo da Educação, né? Que acabou colocando no currículo certas coisas que ele, na verdade, não tinha esses diplomas, né? Essas qualificações, né, para isso. Então, a definição sobre o novo ministro, que o Márcio comentou agora, deverá ser hoje. Daqui a pouco já deve ser anunciado, né? Se o Anderson Correia, né? O atual reitor do ITA, se ele será o novo ministro da Educação. Eu quero ver qual é o defeito que vão arrumar pro Anderson agora, né? Que o pessoal já sai procurando defeito. Já vão puxar. Ele já apresentou o currículo, todo mundo já conhece. Agora, eu quero ver qual é o problema dele agora, que vão arrumar algum problema para ele. Eu, por exemplo, já arrumei, que ele não é da educação, ele é tecnologia. Né? Tinha que arrumar um professor para ser... Eu não sei. Vamos esperar para ver o que acontece. Né? Na verdade, tudo que o Bolsonaro faz, o pessoal corre mais atrás para ver, não ver as qualidades, né? Mais para ver defeitos, né? Então é isso aí que acontece. E está tendo muita interferência também do STF, ao meu ver, porque eles foram
indicados por outros presidentes que, na verdade, hoje fazem oposição ao Bolsonaro, né? Tipo, parece que tem 5 que foi a Dilma e o Lula que indicaram, tem 2 ou 3 que foi o Fernando Henrique, tem um ou dois que foi o Temer, né? Então, tudo isso afeta na hora das votações, né? Ao passo que eu penso que a partir do momento que a pessoa é eleita, está no poder, ou é indicada e está no poder, ela tem que ver o que é melhor para o país, para a população, e não para partidos políticos, se é da esquerda, se é da direita, se é do centro. Isso aí não interessa. O que interessa são os projetos que têm que ser bons para o país e para a população. Ô, Márcio, até o Hugo Napoleão, ele foi ministro da Educação há quase 30 anos atrás. Ele foi ministro no governo do Sarney. E até o Hugo Napoleão foi lembrado aí como um nome que pode ser uma opção para o Bolsonaro. Agora, será possível que nós não temos grandes nomes no Brasil? Será que não é possível? Eu dou uma sugestão. O Haddad. O Haddad é um bom nome. Mas o primeiro secretário que está lá no o Haddad não foi MEC... o Haddad não foi um grande ministro da Educação? Por que ele não tenta o Haddad? Então, o primeiro secretário que está lá, eu não me lembro, não me recordo o nome dele agora, que até ouvi uma declaração dele ontem, ele só não é efetivado, segundo informações, porque ele foi secretário do Haddad em São Paulo. Então, as pessoas não estão podendo ver no meu rosto, que eu estou de máscara, se eu estou debochando ou não. Ué, mas não falaram que o Haddad foi um dos melhores ministros da Educação? Será que ele aceitaria? Não sei, mas... Será que ele aceitaria? Mas eu acho que esse pessoal que tem ligação com o PT, Não, eu sei, não. Ele não vai chamar ele também. O Bolsonaro com certeza não os colocará lá. Ele não perdeu a lucidez a esse ponto. Mas eu estou perguntando o seguinte, mas o Haddad, será que o Haddad aceitaria? Aceitaria, para fazer o serviço que o Moro estava fazendo lá. Trabalhar contra lá no governo. Ficar conspirando, né? Ficar conspirando contra. Você pode ver que agora está aparecendo um monte de defeitos do Moro aí que a gente não conhecia. Eu não quero crer, mas será que ele aceitaria receber seu convite para ser Eu acho que não. O Lula não deixaria, os outros... a alta cúpula do PT acho que não deixaria, mas... Mas pegar um cargão desse, será que ele ia deixar? Eu acho que para o país seria bom ele não aceitar, né? Eu acho que sim. Agora vazou que eu estou rindo. Eu torço para ele não aceitar, se for convidado. Quem está ouvindo vai falar, o Ferreira é louco. Quem está falando? Haddad, seu ministro? Ué, está disponível, não está? Tá aí, né? O que ele está fazendo, Haddad? Está fazendo o que da vida? Está dando... tá. Dando aula para quem? Não está tendo aula? Ele está videoconferência? Videoconferências. Tá. Puxa, que mamata, hein? Pegou... para com isso. Que é moleza. Bom, só para informar que ontem teve mais uma rodada, viu, Luiz Valadão? Teve mais uma rodada da Copa Rio, que eu sou totalmente contra a volta, e eu quero que o Márcio comente comigo. Eu sou totalmente contra a volta do campeonato. Eu acho que nós temos prioridades no momento, principalmente no Rio de Janeiro. Vou ser sincero para você, essa altura do campeonato, se falasse assim, estão retomando o campeonato mineiro, eu acho que dá até para fazer. Principalmente se for para jogar no interior, porque o bicho está pegando mais ali na grande BH. Mas no interior está relativamente tranquilo lá em Minas. Dá para fazer, tem bons estádios pelo interiorzão de Minas ali, que dá para fazer, mas com portões fechados. Agora, o Rio de Janeiro, além de querer fazer no Maracanã, aliás, fizeram o Bangu e Flamengo no Maracanã, eu não entendi nada. Fizeram um jogo no estádio do Maracanã vazio, né? Sabia que não ia ter torcida, fizeram vazio, e fizeram à noite. Despesa de iluminação, despesa de segurança. Pô, é falta de planejamento. Esses caras não pensam. Será que eles não têm alguém que pode chegar lá e dar um cutucãozinho e falar, vamos fazer isso aí lá no campo do Vasco? Vamos fazer lá
no campo de treino do Flamengo, durante a tarde, sem iluminação. Maracanã, à noite, vazio. Para quê? Para quê? Alguém pagou isso, teve despesa. Agora, além de inventar essa história, o Estado está em pandareco, né? Uma contaminação danada. O governo está batendo cabeça. O governador está mais preocupado em escapar do impeachment do que de cuidar do Estado. O Crivella batendo cabeça, que agora o Crivella autorizou público nos jogos. 30%, né? Mas não, mas da capacidade, é absurdo. Agora vem ele contar que não, espaço de 4 metros um do outro. Como é que ele vai medir isso? É uma coisa improvável, quer dizer, uma bobagem. O que você acha disso, Márcio? Eu acho que não deveria voltar, né? Eu tenho uma opinião sobre esse negócio das quarentenas, né? Eu vou voltar lá atrás, no começo da quarentena. Eu acho que o problema parou-se, fizeram toda essa quarentena, ao meu ver, eu não sou médico, não sou cientista, eu sou um membro da população, né? Eu acho que parou muito cedo, parou no mínimo 60 dias muito cedo. Tinha que fazer no começo. É que, como o Bolsonaro falou que se ele pegasse, ele ia pegar só uma gripinha, aí o pessoal já começou a divulgar que ele falou que era só uma gripinha, e acabou que todos os governos que eram contra o Bolsonaro já resolveram já começar a parar tudo, né? E, ao meu ver, parou-se 60 dias, pelo menos, mais cedo do que deveria parar. Se hoje nós estamos com em torno de 100 dias parado, era para estar parado só uns 40 dias. Porque parou-se muito cedo. Eu acho que o que devia lá no começo era ter feito já usar máscara, e as pessoas que tenham comorbidades e também as pessoas acima de 65 anos, essas sim ficarem em casa. E não toda a população, até porque é sabido que todos esses vírus, eles precisam de pelo menos entre 70% e 80% da população precisa absorver esse vírus para que daí você crie um anticorpos. Né? Cria um anticorpos. Então, eu acho que muitas vidas poderiam ter sido evitadas, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se essa parada fosse há 40 dias atrás e não há 100 dias atrás, como foi feita a parada. E sim, lá no começo, ao meu ver, deveria ser obrigatório usar máscara, e as pessoas acima de 60 anos ou 65, e também as com comorbidades, independente da idade, é que deveriam ter ficado em casa, e não toda a população, até porque daí hoje você estaria com muito mais gente com os anticorpos, e com isso teria, ao meu ver, não sou cientista, não sou médico, né, mas teria evitado muitas mortes se tivesse acontecido isso. Bom, é bom avisar que o Márcio, ele chegou aqui, eu não falei com ele antes dele entrar no estúdio, porque ele está dizendo exatamente o que eu digo aqui. Para fazer queda de braço com o presidente lá atrás, o presidente dizia o seguinte: olha, gente, mantenha o pessoal de risco preservado e o restante vai trabalhar. Os índices eram bem menores. E ele não falou que esse vírus era só uma gripinha. Ele falou que se ele pegasse, nele seria uma gripinha. Assim, aí o pessoal já cortou parte da frase dele. Mas não é isso, não. Márcio, eu vou mostrar para você. A Kevin já se tocou lá, está procurando uma coisa que eu pedi. Já achou? Quem disse que era uma gripinha não foi o presidente. Não, eu estou afirmando para você. Não foi o presidente, só fez uma... É que ele não sabe brincar. Ele é brucutu. Ele foi fazer uma ironia a uma frase do... Como é que é o nome do médico aí? O Drauzio Varela. Ele foi tirar sarro, porque o Drauzio é comentarista na Globo. E ele quis tirar sarro do Drauzio, e a frase ficou para ele. Mas eu vou mostrar para vocês que antes do Bolsonaro, o Drauzio falando isso. E eu vou mostrar... Tá em 2 tempos aí, né? Não, mas tá Drauzio versus Drauzio. Então esse aí foi uma edição que foi feita para mostrar o seguinte.
O Drauzio disse uma coisa. A dona Globo chamou a atenção dele, ele foi e disse outra. Então nós vamos mostrar aí nesse vídeo, de novo, ele se contradizendo. Ele dizendo que... só que o Bolsonaro errou a palavra. Ele não disse gripezinha, ele disse um resfriadozinho. Ah, vai pegar só um resfriadozinho só e nada mais. E na hora de falar, o Bolsonaro tirou o sarro dele e falou, vai pegar só a gripezinha, então. E o pessoal, era conveniente, esqueceu o Drauzio Varela e passou a frase, deu autoria para o Bolsonaro. Olha o Drauzio falando aí, e depois tem 2 tempos. Ele falando que é a gripezinha, e depois ele voltou e falou, não, gente, é uma coisa muito séria. E tal. Ele mudou o discurso, olha aí. O coronavírus chegou no Brasil e agora está na fase que nós dizemos que é de disseminação comunitária. Que quer dizer o quê? Que você pode adquirir o vírus nos contatos da comunidade. Antes era quando chegava alguém infectado de fora, agora não precisa mais. Onde está o vírus? A gente não sabe mais, porque perdemos o controle, como em todos os países. Quem minimiza essa situação, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável. O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas... Minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Quem minimiza essa situação, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Bom, então eu estou mostrando para vocês quem foi que disse. Eu não vi em lugar nenhum. Está aí. Eu estou mostrando para vocês quem foi que disse. Ele disse, e ele é o cara que todo mundo acredita. Ele simplesmente é fantástico. Né? Ele fala, ele é fantástico. Só que vocês percebem que passaram um corretivo nele e ele mesmo disse que quem fala que isso é irresponsável. Ele mesmo disse. Então, só que as pessoas ficam na memória, por isso que é bom reprisar, porque as pessoas não lembram, né? Acho que você está puxando o saco do Bolsonaro. Mas aí o Bolsonaro, que não sabe fazer piada, falou, vai pegar só um resfriadinho de nada, gripezinho, né? Taxaram ele como autor da frase. O presidente falou. O presidente falou. Quem disse foi o Drauzio Varela. Aí resolveram sair parando tudo, pararam o Brasil. Aí pararam muito cedo. Eu concordo com o que eu estou falando aqui. No mínimo 60 dias. O que acontece? O estrangulamento. Isso aí o presidente também estava certo, que chega uma hora que não aguenta mais. A economia não aguenta mais. Quer dizer, você quer que o país não arrecade nada, mas pague 600 ou R$1.000 para cada um. Sem arrecadar nada. E depois mais uma segunda leva. Tem gente pegando 600 conto lá e gastando em churrasco. Foi um rapaz preso em Minas por causa disso. Sabe? Tem gente precisando e o caboclo vai lá, pega. Sabe? Tadinho. Ele vai lá e faz cervejada. Não, existe algumas incoerências, né? Por exemplo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, não passou que a responsabilidade era toda do prefeitos e governadores dos estados. O direito de parar o que quisesse, de fazer funcionar o que quisesse.
Só que a conta ficou para o governo federal. Exatamente. Tudo agora eles só querem dinheiro do governo federal. Fazem e outro que paga. Aí vai lá o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o Dias Toffoli do STF, todos eles pegam e só vai autorizando pagar. Então, por isso está afundando a economia do Brasil. Agora, o que acontece é o seguinte, mas o Paulo Guedes falou que vai pagar sim, vai pagar mais duas. É isso? Então estão definindo lá se são duas de 600 ou se é... ou se é como o Bolsonaro tinha falado, que era 500, 400, 300. Vai ser parcelado, vai ser 500 no final de agosto e 100 no começo de setembro, dá 600. Aí depois, no final de setembro, vai ser 300 e no começo de outubro, 300. Tá, tudo isso aí... Vai ser parcelado assim para dar um tempo mais longo e usar os 1.200 da mesma forma. Antes que você pense que tá tudo bem, só para te lembrar que isso aí vai aumentar a dívida interna do país. E quando se fala... E eu quero lembrar vocês o seguinte, que o termo verba pública, dinheiro público, não existe. Não existe dinheiro público, existe o seu dinheiro. São os impostos federais que o povo paga e vai para lá. Depois você reclama, você vai comprar uma pasta de dente lá, um creme dental, você vai pagar 60% de imposto. Né? Aí é que está o negócio. Tudo vai subir, né? Tudo vai subir. Quem vai pagar é o povo mesmo. Essas máscaras aí que estão sendo compradas... Né? Tudo isso aí, o que você acha? Bom, e não duvido nada de no final, quando acabar tudo isso aí, você achar depósitos de respiradores, de insumos, tudo aí espalhado pelo Brasil aí em todos os estados. Márcio, você lembra do kit que tinha que ter, como é que é? Tinha que ter aquele kit de acidente, como é que é? Aquele negócio de médico isso, lá. Kit para ter no carro, né? Tinha que ter esparadrapo, lembro, uma tesourinha que não cortava nada. Lembro, tudo isso. E a gente ia tentar cortar uma gaze com a tesourinha, ela mascava, e eles vendiam aquilo lá para você. Se você não tivesse aquele kit lá na hora de uma vistoria, de uma viagem, multa. Depois veio o papo do extintor. Né? Vender extintor pra caramba, surrupiando o povão. Mas olha, como eles arrancavam o couro assim vivo. Agora tem esses tapetes aí para as portas dos comércios, né? Tudo isso. Não, eles inventam uns negócios, cara. Tudo coisas absurdas, né? Por falar, já que nós estamos falando aqui, eu vou chamar o outro Márcio. O técnico dos comentaristas. Só lembrando que nós temos aqui só craques nos comentários, né? Estão tentando levar os nossos comentaristas, mas pois estão ficando, não estão indo, não. Eu dou risada, viu? O pessoal também não toma iniciativa. O pessoal pergunta mesmo, o pessoal fala assim, Ferreira, mas quanto custa o salário do Afanásio Jazar? O Afanásio, estão querendo saber aqui. O Afanásio é um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Né? O Afanásio já são 50 anos de rádio. Rádio Globo, rádio... E rodou. Agora, o ápice dele na rádio, inclusive deputado, eleito e reeleito, né? Bom deputado de São Paulo, ajudou muito na área de segurança. E como repórter policial, todo mundo lembra, né? Da luta pela audiência, ele e Gil Gomes. Né? E, inclusive, com uma excelente visualização no YouTube, eu estava olhando dia desse, o dia em que morreu o Gil Gomes. E o Afanásio teve a oportunidade de dar um depoimento emocionante sobre o Gil Gomes aqui, na Rádio TV Imprensa. E esse depoimento foi para o YouTube, é muito visto, até porque havia essa curiosidade, se os dois se falavam. Porque quando o Afanásio
era repórter, um belo dia chamaram ele lá na Rádio Globo e falaram, olha, você vai assumir um programa aqui, vai apresentar. E jogaram ele para cima do Gil Gomes. Falou, ai. O Gil Gomes, maior audiência da Record, todo mundo ouvindo. Gil Gomes, Lies Dias. E agora? O homem era fera, né? Gil Gomes era um contador de causas. E agora, o que eu faço com esse cara aí pela minha frente? Aí, ele contando aqui pra gente, né? Eu sempre gosto de contar essa história. Ele pegou e falou assim, vou escutar. Começou a escutar o Gil Gomes, ele falou que passava de carro, cruzava de um lado para o outro, e é aquela história emocionante. E ele contava e voltava, e contava de novo, e explicava e tal. Ele falou, 2 horas aqui, o Gil Gomes está aí, ó, com a história. Ele falou, matei a charada. É que ele pegava aquela história e degustava um caos por dia. Ele falou, eu vou ter que aplicar mais dinamismo. Ele conta uma história em 2 horas. Em 2 horas eu vou contar 3. Então ficava mais recheado do outro lado. Porque o Gil ia ganhando tempo, rádio e tal. E aí ele foi uma briga de audiência muito grande. E esse moço que está aí, que vai participar conosco, também tem mais um craque também no nosso time de comentaristas, porque... você vai dizer o quê? O cara foi técnico da seleção brasileira de futebol feminino, de uma seleção que tem simplesmente a maior jogadora do mundo. Ele foi treinador da maior jogadora do mundo. Não é para qualquer um, na verdade. Então você tem que dar, o homem entende de futebol. Porque é difícil sair do interior e chegar a essa condição. Né? Quem que não quer ser técnico de uma seleção brasileira? E assim como nós temos aqui o orgulho de ter o Edivar Simões, que foi técnico da nossa seleção brasileira de basquete, campeoníssima também. Márcio Oliveira, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvintes do Super Jornal. Ferreira, hoje eu vou falar que os clubes de futebol brasileiro fazem pacto e não contratam atletas com ações trabalhistas abusivas. Além dos atletas, membros de comissão técnica, como técnico, preparador físico, assistente técnico, massagista, roupeiro, funcionários dos clubes, né? Com essa ação, já há um exemplo prático dos seus efeitos, né? Porque o preparador de goleiros, Rogério Godoy, retirou uma série de ações que movia contra o Grêmio Porto Alegrense para assinar um contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a entidade sindical federal que representa os atletas, considera qualquer perseguição a atletas ou membros, né, de comissão técnica imoral, mas defende que os clubes trabalhem na elaboração de uma legislação trabalhista específica para o futebol, que amenize o problema. Lógico, nós sabemos que aí tem vários jogadores que firmam seus contratos com os clubes e, de repente, se arrepende de alguma coisa, quer sair do clube, qualquer coisinha quer colocar na justiça, já quer, de qualquer jeito, contrata um advogado, ele conta uma história dele e assim vai, né? A gente tem uma situação aqui próxima da gente, que é o São José Esporte Clube, que sofre com isso até hoje. Jogadores que, por N situações, colocaram o São José na justiça. Então tem que acabar com isso, acho que tem que realmente moralizar, né, criar as federações, juntamente com o sindicato dos atletas, criar aí uma legislação trabalhista que realmente limite algumas coisas, né, para que não seja abusivo, melhor dizendo, desculpe. Porque nesse momento o futebol precisa crescer, precisa evoluir. E nesse quesito tem pecado muito, ocorre um abuso, os clubes endividados em decorrência disso, né? Lógico que nós sabemos que existem maus dirigentes de futebol aí. Mas enfim, a gente espera que realmente eles consigam chegar no denominador aí e amenizar toda essa situação e seguir uma linha de conduta agora que seja bom para ambos os lados. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Até daqui a pouco, bom, é o seguinte. No Rio de Janeiro, né, a gente está comentando aqui com o Márcio Vergueiro, eles voltaram ao campeonato e eu quero só avisar, o Valadão deve estar na escuta, só para avisar ele que ontem, puxa vida, esqueci. Como é que é o nome do time que o Flamengo jogou ontem mesmo? É que lá no Rio tem um time tão ruim. O Botafogo ganhou um dia desse de 6-2 do... Nova Iguaçu, né? Não. Não? Puxa vida. Nossa, de quem que ele ganhou de 6? Não, aí o Valadão ligou para mim. Cabo Friense? Não, é Cabo Friense? É do Cabo Friense. 6-2. Agora, né? vê de quem que o Flamengo ganhou ontem, por favor. Então, mas é o seguinte, eu sei que o Flamengo ganhou 2-0 ontem, mas também não dá para enfrentar esse time do Flamengo, é brincadeira. Agora, o Botafogo ganhou um dia desse de 6-2 do Cabo Friense. O Valadão me ligou intimando aqui, falando, poxa vida, quando é do Flamengo você mostra os gols. Você não mostrou os gols do Botafogo? Eu falei, eu ia mostrar os gols do Cabo Friense. Ontem ganhamos do Boa Vista. Nossa, Boa Vista, tá bom. Quem torce pro Boa Vista é o quê, o Márcio? Não sei não. Hã? Não sei. É Boa Vistense? Talvez seja. Pode chutar. Agora, se o nome do time já Vamos chutar isso aí, Agora né? me diz uma coisa, se o nome do time já é Cabo Friense, quem torce para o Cabo Friense é o quê? O time já é Cabo Friense. Se o time fosse Cabo Frio, você ia dizer que torceu. Mas o time já é Cabo Frio. E quem torce para o Cabo Friense? É Cabo Friensiense? É o quê? Como é que é isso? Talvez seja, né? Não... Tem cada coisa. Então, o que é para fazer? Então, para arrumar a máscara, é o seguinte. O Flamengo, então, ganhou de 2-0 ontem do Boa Vista. Aí eu falei, poxa, o cara... Não, porque nós ganhamos do Cabo Friense por 6-2. Eu falei, pô, você consegue tomar 2 gols do Cabo Friense e tá comemorando? É brincadeira, né? Toma 2 gols do Cabo Friense. Isso é motivo de comemorar? Enfim, ele é nosso amigo, a gente releva. Né? Ô, Márcio, o que leva uma pessoa como o Valadão, o Humberto Dutra, o Adilson Silva, o presidente de São José. Esse presidente de São José. O que leva uma pessoa a torcer pro Botafogo? Eu tenho um irmão também que torce pro Botafogo. Então tem problema também. Hoje ele mora em Pereira Barreto. Fazer o quê, né? Tem de tudo. Na família tem torcedor de tudo quanto é time, né? Ai, que coisa de louco. Eu torço pro Santos desde criancinha, agora torço um pouquinho pro Corinthians também. Isso aí, viu? Divide, isso é a pessoa que não tem, viu? Eu torço um pouquinho pro Corinthians agora também, principalmente nas categorias de base, né? É porque o filho dele é técnico lá, então ele fica puxando o saco do filho dele. Né? Fica babando o ovo. Tá errado. Olha. O coração é seguinte, grande, só para lembrar mundo. vocês o seguinte, eleições 2020, os calendários já confirmados aí para as próximas eleições. Então, presta atenção, está confirmado, né, já foi aprovado pelo Senado, só falta o ok lá do Nhonho. O Nhonho explicou aqui para a gente um dia desse como é que funcionava, toda aquela matemática e tal. Então, o primeiro turno será no dia 15 de novembro. A marcha das eleições. E depois você não gosta da época do militarismo, né? Essas marchinhas se lembram. E depois do segundo turno, no dia 29 de novembro. Se tiver. Nos lugares onde tiver. Segundo turno, né? Então está aprovado aí 15 de novembro e 29 de novembro, mais uma grana preta para o Brasil gastar. E se por algum problema precisar adiar o segundo turno, alguma coisa, não pode passar do dia 27 de dezembro também, porque precisa tomar posse dia 1º de janeiro. É isso. O Congresso Nacional então aprovou essa proposta de emenda à Constituição, uma PEC,
né? Que altera as datas do calendário eleitoral desse ano, em razão da pandemia. Como é que eles vão fazer esse controle das filas, hein, para votar? Pessoal, já não é tudo tecnológico? Eles não confiam nas urnas eletrônicas? Não falaram que a urna eletrônica é inviolável? Cria um sistema digital, pelo dedo, a pessoa vota em casa. O voto vai direto. Eu não consigo fazer uma transferência de uma conta pelo computador? É uma incoerência isso. Eu não consigo pagar uma conta. Quer dizer, então que se eu pagar a minha conta aqui pegar código de barras e pagar aqui, não vai contabilizar lá no meu credor? Vai, não vai? É a mesma coisa. Criar um código de barra para os títulos eleitorais, né? Vamos parar, vamos usar a cabeça um pouco. Eu não fui lá pôr o meu dedo para poder atualizar e... Como é que eles chamaram aquilo lá mesmo? Biometria. A biometria, então pronto, é só reconhecer o meu dedo, já está lá. Já está lá. Ninguém vai poder votar por mim. Ou a biometria é uma farsa. Se a biometria funciona, é a hora de provar. Você me dá qual é o site, eu entro aqui, põe meu dedão lá, vai me reconhecer, vai aparecer lá os meus dados, confirma. Pronto. Não é verdade? Por que não? Se o código de barra funciona, se a transferência de conta funciona, o pagamento pela internet funciona, por que o voto não vai funcionar? O que impede? Tem que ficar fazendo fila na escola, um transtorno danado. Aí, elimina um monte de coisa. Olha como é que a economia para o país. É fiscal, o pessoal que vai trabalhar nas escolas. Não é verdade? Aí é que está. Mas o pessoal, não é o país que paga, né? O pessoal tem direito à folga, quem paga são as empresas que tem que dar folga para o funcionário. Então, mas existe, o que acontece é o seguinte, existe, por exemplo, você imagina essas urnas eletrônicas que tem que sair avião da Força para levar lá para os confins do Brasil, cruzar a Amazônia. Não é verdade? Não vai precisar mais. A partir do momento que criou-se essa biometria, criou para quê? Por exemplo, às vezes eu vou fazer um saque, determinado caixa, eu ponho o dedo lá, se eu passo o cartão, ele fala assim, você tem um limite de saque nesse caixa. Agora, se eu ponho o dedão lá, aí eu vou lá e saco o que eu tiver. É sinal de que funciona. Porque me reconhece. Às vezes ele fala assim, coloca o dedo um pouco mais para cima. Até isso eles orientam, pô. O seu dedo está mal, de novo. Ali aparece escrito, então pronto. No caso do Bradesco é o pulso. É o pulso, então. Coloca. Agora cria um esquema. Agora, todos nós fomos lá fazer biometria, não foi com o dedo? A mesma coisa, faz a mesma coisa. Agora, usa... Então, para que funciona isso? Usa a tecnologia a favor, né? Se eu vou fazer, é lógico. Economiza. Alguma grana você economiza, você pode ter certeza. Não, com certeza. Então, mas eu não vejo ninguém perguntar isso aí. E a agilidade também, né? Seria muito mais ágil. O transtorno. Eu posso votar durante o dia a hora que eu quiser, não precisa ficar saindo, enfrentando fila. Em época de pandemia, para que eu vou ficar me expondo em fila de escola? Entendeu? Aí é que está a questão. Resolve. Se é realmente um sistema útil, que funciona, é a hora de ser mostrado isso. Não sei nem por que já não estão fazendo isso. Por que será, hein? Eles adiaram a eleição partindo do princípio que lá na frente vai estar muito melhor, né? 40 dias para frente, né? Seria dia 3 de outubro, né? A primeira eleição. Kevin, o Zeg está aí? É o Zeg? O Zeg querendo falar com o Zeg Muricy, ele é o dono e o líder vocalista
da mais famosa banda de baile da região. Quem nunca ouviu falar da Gostoso Veneno? Fala, Zé. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Fly away, skyline pigeon fly, through roads of dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly, through roads of dreams you left so very far behind. Olá, meus amigos, alô Ferreira Leite, aqui é Zeg Muricy. Gente, sabe que há um tempo atrás eu tive no programa Sua Excelência o Artista, do meu amigo Ferreira Leite, e cantei essa canção lá. E qual foi a minha surpresa? Ferreira sabia a data da música, o ano, que novela ela tocou, sabia tudo. Sem dúvida nenhuma, Ferreira Leite é uma das maiores memórias musicais que eu conheço. Eu estou passando aqui para convidar vocês, público do meu amigo Ferreira, para a minha live em tributo ao Elton John, que vai acontecer na sexta-feira, dia 10 de julho, 9h30 da noite, através do Facebook Zeg Muricy, isso mesmo, meu Face. Zeg Muricy, 9h30 da noite, sexta-feira, 10 de julho, estou te esperando lá. Um beijo, Ferreira, um beijo, pessoal, valeu! Tá aí, grande Zeg Muricy. Canta mais ou menos, né? Tá do jeitinho que eu expliquei pra ele, canta. Curte de Elton John? Todo mundo gosta de Elton John, né, cara? Todo mundo. O Elton John, ele tem um tipo de música que é incrível, né? É um meio rock, meio balada, ele tem uma forma de compor, e sempre com linhas melódicas maravilhosas. É impossível você não gostar de uma música do Elton John. O Elton, eu acho que é um dos cantores mais populares do mundo. Estou falando em termos de... Ele, ao mesmo tempo que ele é respeitado pela elite da música, ele é um cantor extremamente popular. O povão gosta dele. Não é aqueles tipo... aquela... né? É isso aí. Bom, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com o Márcio Pegueira aqui do estúdio conosco. A gente vai, daqui a pouco, continuar acionando os nossos comentaristas, repercutindo para você. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais a respeito das eleições. Hoje... E a eleição na Câmara está acontecendo agora. A Câmara Municipal, parece de São José, a Câmara que seria... Parece que está sendo agora, depois confirma para mim, Beninho. Parece que está sendo agora pela manhã, né? Então depois você confirma. A gente vai e volta daqui a pouquinho. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho, eu quero daqui a pouquinho mostrar para você que não viu ainda quem é o Edelson Moura, que vai estrear nesse próximo sábado, depois de amanhã, às 4h. Não, ele vai entrar às 3h,
logo depois do Roda de Samba, né? O Edelson Moura, que vai estrear conosco, ele é compositor também consagrado, cantor, ele é radialista, é um dos radialistas mais ouvidos do Brasil. Ele é considerado o Silvio Santos lá do Norte e Nordeste, né? Numa parceria que nós fechamos, estaremos exibindo o programa Edelson Moura na TV, um programa de auditório, todo sábado à tarde, né? Programa de auditório, sábado à tarde, pega bem. Logo depois do Roda de Samba, e depois vem o Conexão Nordeste com o Jodel Santana, mas o Conexão estreia a partir de agosto. O que você tem para mim, Kevin? Vamos só lembrar que hoje é o dia do bombeiro brasileiro. Tem uma imagem aí do dia do bombeiro brasileiro. O bombeiro brasileiro, aliás, nós temos sempre duas instituições do Brasil que sempre foram muito respeitadas. Uma delas é o bombeiro, tá aí, ó. Dia 2 de julho, dia do bombeiro brasileiro. Muito obrigado a esses heróis aí anônimos. E eles fazem um trabalho não só de incêndio. Quando você fala do bombeiro, você lembra de um prédio pegando fogo, né? Mas tem que saber o trabalho de resgate que eles fazem em acidentes, nas rodovias, né? Salvamento em questão de afogamento. Você vê, a pessoa chama quem? É o bombeiro. Então são realmente anjos de guarda. São pessoas que foram preparadas para salvar vidas. Casos de desmoronamento, em todo caso de emergência, muitas vezes em parceria com a Defesa Civil, em parceria com a Polícia Militar. A função do bombeiro é realmente decisiva no salvamento de vidas, né? Então, o nosso muito obrigado, né? Muito menos parabéns, porque eles merecem mais do que têm, e muito mais obrigado pelo que eles fazem. É realmente uma função muito nobre, né, Márcio? É uma função muito nobre e eles são realmente preparados para salvar vidas em qualquer hipótese, né? Qualquer que seja a dificuldade que esteja, você chama o bombeiro e eles te ajudam e ajudam muito. Bacana. Quem que é? Quem? O que? Os esquisitos? Não, porque é o seguinte, hoje faz 6 anos que começou esse trabalho de produção dos esquisitos. Qual que é o nome da série? É o nome do episódio? Em Busca de Serviço. Eu vou rodar para vocês, dentro do Super Jornal, um trechinho, um pequeno episódio, para vocês terem uma ideia do que é o... Não. Pega aquele serviço que você falou. Olha só, para vocês verem um trechinho. Todo sábado pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, nós temos a série. É uma série de humor pastelão, humor para a família, humor sem maldade, sem malícia, com o J. Carlos, a Varusca Neves e elenco que faz. Eles fazem os mosquiteiros e os esquisitos. Aí são os esquisitos. Olha aí um episódio para você. Amigos em ser. Papai, não é 3, é 2 amigos. Você não sabe de nada, Quequinha, viu? Eram 3 amigos em ser. O que foi, Inocência?
Será que eu não posso nem cantar mais nesse lugar, viu? É verdade, pai. Eu concordo com a Quequinha. Eu não sou desse tempo, mas eu já escutei essa música no YouTube. Não são 3 amigos, é 2 amigos. Essa é minha irmã. Ih, lasqueira. Vocês não sabem de nada, viu? Quem sabe era eu. Por acaso, você estava lá nesse dia? Eu estava lá, viu? Inclusive, Quequinha, eu vou até contar para vocês como foi que aconteceu. Naquele dia, estava chovendo muito, Quequinha. E nós estava chegando na cidade. Pai, falando em cidade, o que o senhor fez na cidade ontem? Filha, na verdade eu não fiz nada lá não, viu? Já tá tudo feito. As lojas já tá tudo feito. O supermercado tá feito. A praça já tá feita. Até o asfalto da rua tá tudo feito, filha. O prefeito já fez tudo na cidade. Tá tudo feito lá. Pai, eu quero saber por que o senhor foi pra cidade ontem. Ah, tá. Eu fui procurar serviço. Hã? Serviço? E o senhor achou serviço, pai? Graças a Deus, não. Esse é meu pai. Ih, lasqueira. Mas passei um aperto ontem na cidade, Quequinha. Nunca mais quero saber desse negócio de procurar serviço. Por que, pai? O que aconteceu lá na cidade? Encontrei com o seu Juca da venda. Nossa senhora, agora complicou de vez. Filha. Eu tava indo na calçada e o bendito do seu Juca tava vindo lá na frente, bem na minha direção. Pai, por isso que é ruim ser caloteiro. Ih, lasqueira. Tia, a sorte minha é que tinha uma igreja bem do meu lado. Não pensei 2 vezes, entrei logo na igreja. Hã? O senhor entrou na igreja, pai? É mais fácil o capeta abandonar o inferno do que o pai entrar na igreja. Isso é um trecho dos Esquisitos. É o trabalho de J. Carlos, Varusca Neves, todo o elenco, artistas daqui da região trabalhando, né? Trabalhando e realizando, acima de tudo, um trabalho independente. E a gente tem que prestigiar. É isso, Márcio? Exatamente, tem que prestigiar os artistas aqui da região, da cidade, né? Isso aí você está fazendo muito bem esse trabalho e é louvável isso aí. Bom, chegando conosco o Gilberto Silos, comentário. O Gilberto Silos, cadê o Gilberto aí? Vamos lá, Gilberto Silos, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite, bom dia, ouvinte do Super Jornal. Na sua entrevista coletiva de ontem, quarta-feira, né, o governador João Dória nos deu uma notícia alentadora. E olha que há muito que nós estamos necessitando de boas notícias, né? Porque as informações que chegam no dia a dia, principalmente sobre a pandemia, elas não são assim tranquilizadoras. Agora, falando sobre a pandemia, o Dória afirmou que o estado de São Paulo está próximo de chegar a um platô, ou seja, no seu curso, o Covid-19 chegaria a uma estabilização assim, no número de casos, né, de mortes. E chegando a esse patamar de estabilização, a tendência natural seria depois uma queda da curva. Isto é, a pandemia começaria a regredir, a cair. E segundo ele, esse platô segue em linha horizontal e depois ele decresce. Seria um alívio, né? Se essa linha de raciocínio se confirmar. Seria um alívio mesmo. Nós estamos necessitando de notícias assim, né? Que nos dê um certo alento aí. Agora, se a vida aos poucos se normalizasse, seria muito bom se a gente pudesse sair mais de casa, sem risco, se a economia aos poucos aí voltasse à sua normalidade. Mas o ditado popular recomenda que cautela e caldo de galinha, ela não faz mal a ninguém. E a prudência nós sabemos, né? Ela sempre foi uma boa conselheira.
E por que nós estamos dizendo isso? É que especialistas de renome, epidemiologistas, eles entendem que é meio precipitado achar que a pandemia já vai chegar a um platô no estado de São Paulo. Porque na capital, aí, na região metropolitana, a situação melhorou. Mas no interior a situação é inversa. A região metropolitana ela já está na fase 3, que é a fase amarela. Agora tem outras aí, como no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, que elas estão na fase laranja. Mas grande parte do estado ainda se encontra na fase vermelha. Então alguns até regrediram. E com o número de casos aí aumentando, o número de óbitos aumentando. Então, se a notícia do governador aí, ela nos traz algum alento, por outro lado, é preciso precaução, né? Então ainda é cedo para qualquer sentimento de euforia. Então vamos aí aguardar. Daqui um pouco eu volto. Tá ok. O seu Gilberto Silos. Bom, o que eu estava comentando um dia desses, eu não lembro com quem, eu estava comentando com alguém aqui, que a sensação que dá. Vocês lembram da cena? Quem já viu o filme Os 10 Mandamentos e viu aquela cena dos gafanhotos? A impressão que dá, você olhando o mapa do estado, é que esse vírus ele não está se propagando de forma proporcional pelo estado. Você pega o mapa do país, você percebe que ele também não está se esparramando, se multiplicando de forma a preencher toda a extensão, toda a área. É como se eles estivessem numa revoada juntos e eles passassem por uma região, aumentassem ali, depois eles saíssem e fossem para uma outra região. Porque, por exemplo, você veja bem, na contramão dessa informação que o Gilberto Silos deu agora, né, de que nós estamos, que aqui a coisa está sossegando um pouco, está crescendo no centro-oeste do país. Né? Vocês lembram que eles falavam assim que estava lá na Grande São Paulo e que a tendência era depois ele vir para o interior? É como se fosse uma revoada, né? Então eu não sei, em termos científicos, como é que chama isso, deve ter um nome. Que ele ao invés de ele se propagar numa dimensão maior, ele parece que vai em grupo, né? Eu não sou cientista, não sou médico, mas eles devem ter uma forma de definir quando a doença se propaga dessa forma. Mas essa que é a impressão, de que ele vai localizado. Eles vão, saem, é como se fosse uma peste, sabe? Que dá naquela região, depois some de lá, vai para outra. Aquelas pestes que tinha muito. No interior eu te ouvia falar muito nisso. Então, é uma característica que eu tenho observado olhando no mapa. Agora, por exemplo, você vê como é que está no Rio de Janeiro. Acontece que lá, no Rio de Janeiro, eu realmente fico preocupado. Eu vou tomar uma posição aqui que eu disse ontem. O Supremo Tribunal Federal repassou para os governos do Estado e municípios o direito e a fórmula para combater cada região de acordo com a sua característica. Ok. Já diria o grande mestre contemporâneo Nelson Rubens. Porém, num caso como o Rio de Janeiro, onde a coisa desandou, nas mãos do governador, que está pendurado com um processo de impeachment na Assembleia, ele não sabe se ele se defende do impeachment ou se cuida do Estado. O Estado está ao Deus dará. Sobrou na mão do Crivella, que também está mais perdido que barata em galinheiro, né? Por que num caso excepcional como o Rio de Janeiro, ele não repassa para o governo federal fazer uma intervenção lá? Deixa, o Bolsonaro conhece melhor que nem o Rio de Janeiro. É de lá, pô. Se vai deixar o povo do Rio de Janeiro à mercê da própria sorte? Se ele repassou,
Tudo bem, é o que eu disse. O Dória está fazendo aí, né? Os excessos dele, todo botinudo aí, mandando prender em praça, multando o povo na rua. Essa resposta, se ele está certo ou errado, as urnas é que vão dizer depois. Eu tenho certeza que o povão vai dar resposta para o Dória, se ele foi aprovado ou não. Agora, não é justo deixar a população do Rio de Janeiro do jeito que está. O povo está sofrendo lá. Ali é uma nau sem rumo. O comandante abandonou o barco. Vai deixar a população tudo empesteado no Rio de Janeiro? Não tem comando. Quer dizer que na hora de mandar o Exército Brasileiro subir nos morros do Rio de Janeiro, o STF deixou. Aí deixou. O que resolveu isso? Aquela intervenção militar nos morros do Rio de Janeiro. O que resolveu? Acabou com o que lá? Só para poder justificar a manutenção do governo Temer até o final do mandato? Para ele não ser cassado também? Mas agora eles proibiram a polícia militar de fazer abordagens nas favelas, nos morros do Rio, né? Então, não faz muito tempo. Por que num caso desse aí, eles não têm humildade de reconhecer, olha, em tal estado perderam a mão lá, tá errado, não vamos deixar o povão sofrer lá. Então, se as medidas não estão sendo tomadas, desviou-se dinheiro do hospital de campanha, está atrasado, não tem... Aí entra a intervenção do governo federal ali, para tentar ajudar a população. E tem outro cuidado também que tem que ter agora, é que muito poucas pessoas pegaram os anticorpos. Em São Paulo, parece que está aqui no estado de São Paulo, em torno de 10% só. Se é verdade a teoria de que precisa... Não, teoria universal dos médicos, dos cientistas, que pelo menos entre 70% e 80% da população precisa pegar um anticorpos, então você corre o risco de ter outros picos. Não, porque a hora que você libera quase tudo para o povo andar na rua. Se não tomarem os cuidados com máscara, com higienes, com essas coisas todas, você corre o risco de você ter outros surtos. Porque você tem muito pouca parte da população Márcio, que está com os anticorpos. Mas não dá para definir isso, Márcio, porque é o seguinte... um risco, né? Não estou falando de definição, é um risco que você tem. O que acontece é o seguinte, não dá para você definir esses números, é o que a Betinha sempre fala quando ela entra da Itália aqui. Que o que o pessoal vê o Brasil com desconfiança lá fora é pela falta dos testes. Como é que você vai saber se tem 10% se você não faz os testes? Você pode ter certeza que tem muita gente aí andando pelas ruas que já teve o contato com o vírus e nem sabe. E nem sabe ela que está teve. positiva e nem sabe. Por isso esses 10% podem não ser verdadeiros. Mas claro que né? não é muito mais gente. Muito mais gente. Porque pela quantidade mínima de testes, se eles tirarem os testes como base, o percentual vai ser pequeno mesmo. Só que muita gente está aí, não sabe que está. Né? Não sabe que já tem o anticorpos, né? Não sabe que está transmitindo, não sabe que tem anticorpos, e de repente... Porque é aqui, na verdade, aquilo ali que eles tiram sarro do Bolsonaro e que o Drauzio Varela fala, é verdade. É verdade. Você entendeu? Que seria uma gripe quase que comum, né? Olha aqui, a doutora Margarete Correia, que também é mãe e tal, eu até já falei, ela fala muito aqui com a gente, que ela fala de um jeito muito esclarecedor, ela usa certas expressões, esse negócio de você falou de ter contato com o vírus, ela usou aqui um exemplo que o pessoal do interior usa muito, ela falou assim, Ferreira, você lembra da época em que tinha o surto de sarampo? Aí você tinha o sarampo, aí você tinha o filho mais velho com sarampo, o que você fazia? Você afastava ele do filho menor, não, você punha junto, para já pegar logo. Você entendeu?
Antigamente... E o sarampo parece que contamina 11 vezes mais do que o Covid, né? Então você imagina, ao invés de você afastar, você punha junto. Punha junto para já pegar logo. Para se adquirir o anticorpo. Quer dizer, olha só a linha de raciocínio. Entendeu? Então, mas é para pegar logo. O grande problema, eles estão protelando, porque se todo mundo pegar ao mesmo tempo, estrangula o sistema de saúde. É para pegar logo, por quê? Se for para criar um anticorpo. É por isso que o pessoal fica isolado, para ficar retardando, para que proporcionalmente, conforme aquelas pessoas que pegarem tiverem problema, tenha vaga. Porque se pegar todo mundo junto, não vai ter vaga. Agora, por isso que precipitaram de parar muito cedo, né? Não, mas aí... Foi com essa preocupação, errou. Tiveram essa preocupação. Né? Ele errou a tática dele, foi ao contrário. Foi feio, né? Foi feio. Quem é que está conosco? É o Coronel Mauro? Coronel Mauro, continência. Mostro aqui, senão ele não fala. Ele falou, Ferreira, você tem que bater continência primeiro. Coronel Mauro, bom dia. Cadê ele? Bom dia, Ferreira Leite e amigos da Rádio TV Imprensa. Com vocês, Coronel Mauro. Ferreira, em tempos de pandemia, a população fica cada vez mais assustada. Não pela doença. Todos já sabem o perigo do contágio, o perigo que essa doença traz para as pessoas, as consequências, o cuidado que devemos ter no nosso dia a dia. O que causa mais espanto na população, Ferreira, é o que está ocorrendo em virtude da pandemia. Né? Governantes estão se locupletando, operações policiais a toda hora, buscas, investigações nos mais diferentes estados e municípios. Essa semana foi editado uma nova medida pelo governo do estado de São Paulo, governador Dória, onde cada estabelecimento comercial será punido se for flagrado alguém pela vigilância epidemiológica sem o uso de máscaras. Então, cada pessoa flagrada dentro do estabelecimento, R$5.000. Imagine você, Ferreira, você é meu concorrente numa determinada atividade comercial e eu vou lá com um grupo de 10 amigos, funcionários, etc. E dentro do estabelecimento eu vou lá, tiro a máscara, né, que para entrar será observado isso, mas dentro do seu estabelecimento eu tiro a máscara. A vigilância epidemiológica multa R$50.000, R$5.000 vezes 10 pessoas, R$50.000. Vou no primeiro dia, vou no segundo, no terceiro você tem que fechar as portas porque você não vai aguentar pagar essa multa. Ainda mais em tempos que nós estamos mal das pernas, hein? Em virtude aí da pandemia. Aí quebrei você e eu que fiquei sem máscara não sou nem punido. A não ser que eu esteja na via pública, em área pública. Se eu estiver em área pública, eu sofrerei R$500 de multa se eu estiver sem a máscara. Quero ver a vigilância lá, né? Na favela Paraisópolis, se multar aquelas pessoas que estão andando na rua, sem máscaras. Para ver o que vai acontecer com eles. Esse não é um papel da polícia fazer. Essa autuação não cabe à polícia fazer, sim a vigilância. Gostaria, Ferreira, que fosse utilizado o mesmo rigor da fiscalização, mesmo rigor, mesmo empenho na fiscalização dessas compras, Ferreira. O que está acontecendo? Estão roubando os cofres públicos. Governadores estão comprando radares, Ferreira, radares de velocidade, sem licitação. Lembrando que é facultado
a não licitação em virtude da pandemia. Mas comprar radar, o que o radar tem a ver com a pandemia, Ferreira? Meus amigos, a coisa está muito delicada. Vai faltar cadeia para tanta gente envolvida nesses processos envolvendo a pandemia. Aí eu pergunto, Ferreira, o que os nossos ouvintes esperam, né, dos nossos governantes? Uma maior fiscalização no uso de máscaras ou uma maior apuração dos desvios de compras? É isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Pois é. Olha, estão metendo a mão no teu bolso. Tá certo, Coronel? Tá certo. Quer dizer, quebrou-se a necessidade de licitação, pode-se gastar a bel prazer, estão comprando radares. Boa pergunta, Coronel. O que tem a ver o radar com a pandemia? Agora, o Coronel, também com todo respeito, isso é o que nós sabemos. Agora, você vai saber o que mais que foi comprado sem licitação em nome da pandemia. Quer dizer, o senhor descobriu aí a questão do radar. Agora, a hora que for levantar essa poeira aí, você vai ver quanta coisa foi comprada em nome da pandemia. Eu quero só ver. Eu já disse aqui. Hoje, eu não sei dizer quem são os jogadores da seleção brasileira. Aliás, o Tite ainda é o técnico da seleção. Eu acho que o Tite só não caiu porque a pandemia interrompeu, que era para ter caído. Eu não sei dizer quem são os jogadores da seleção. Eu não sei quem é o goleiro titular, quem é o centroavante titular. Eu não sei quem é o volante. Se você me perguntar qual é o trio de ataque do Brasil hoje, eu não sei. Em compensação, se você quiser, eu começo a passar agora o nome dos titulares do STF. Lá nós sabemos o nome de todo mundo, porque eles nunca foram tão protagonistas. Só que eu já ouvi muito tempo falar num tal de Ministério Público. Você não sabe o que é isso, como é, como é que funciona, onde fica, quem integra. Eu acho que depois dessa pandemia, os protagonistas vão ser os caras do Ministério Público. Vai ser um tal de cara do Ministério Público dando entrevista. E olha, haja algema. É por isso que eu repito aquela tese. Ó, não fizeram um fuzuê aí no currículo do ministro? O coitado nem assumiu, já pediu conta. Nem tomou posse. A única vantagem que o Docatelli teve é que em 5 dias ele teve a fama que ele não conseguiu a vida inteira. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Nunca. Alguém já tinha ouvido falar dele? Em 5 dias ele se tornou uma figura nacional. Pronto. É o famoso 15 minutos de fama. Voltou para o ostracismo. Como diz a música da Água, do Guilherme Arantes, voltam humildes para dentro da terra. Né? Agora, o que acontece é o seguinte. Uma vez já me perguntaram, né? Você é a favor, você acha que uma pessoa para assumir um cargo público, ele tem que ter nível superior? Você acha que o camarada, para poder ser prefeito... Agora, eu acho uma coisa que eu acho engraçado é o seguinte. Os caras fizeram, principalmente os da esquerda, fizeram um fuzuê do caramba por causa de um currículo do ministro da Educação. Alguém pediu currículo para o Lula para ser presidente do país? O que é mais importante? Ser ministro da Educação ou ser presidente do Brasil? Ué, por que para o Lula serviu a faculdade da vida? Me responda. Para ele valeu. Quer dizer que para governar o país você não precisa ter faculdade.
Para ser ministro, você precisa. E será que os ministros de todas as gestões deles também foi averiguado os currículos também? Igual E digo mais. Talvez não. E digo mais. Para um cara com a formação que o Lula tem, até que ele não foi ruim. Ué, o cara não tinha formação? Até que ele mandou muito bem. Um país desse tamanho, cheio de problemas, com aquelas cobras todas do lado, até que ele mandou bem pra caramba. Se você for checar currículo, puxa o currículo do ministro que se demitiu agora e põe o do presidente do lado. Ah, mas ele não tem mestrado. Tira o mestrado. Ah, mas ele não deu aula na faculdade. Tira também. Vai tirando. Vai tirando o que está errado e compara. Mesmo você tirando as diferenças, o que você acha que está errado, põe um do lado do outro. Então essas incoerências é que não dá para você entender. Por exemplo, você vai dizer para mim, o cara para ser prefeito, para ser vereador, para ser deputado, ele tem que ter nível superior. O coronel disse aí, mas depois de tanta licitação, contratação sem licitação, vai faltar cadeia. Eu diria o seguinte, vão faltar celas especiais, né? Celas especiais. Pode ter certeza disso. Se for pegar todo mundo, né? Já pensou? Porque tá no país inteiro, pelo que se divulga na grande mídia, o país inteiro tá cheio dessas compras por superfaturamento, né? Então, se for prender todo mundo, vai prender muita gente. E lá no Norte e Nordeste o negócio tá pegando, tá sapecando lá, estão comprando tudo. Tudo. Me fez lembrar que agora, eu não estou querendo pegar no pé do Lula, mas eu sempre lembro disso. Tem certas coisas que eu não vejo como maldade. Sinceramente, eu vejo como... É coisa de pobre mesmo. Coisa de pobre. Nós que somos pobres, já passamos por isso. Eu, por exemplo, mudei muito na minha vida. Não tinha casa para morar, tinha que pagar aluguel. Então, o que acontece? Vira e mexe, a gente ia para um lugar, quando vencia o contrato, a gente ia para um mais barato. Mudar para um mais barato. Ó, chama uma outra casa. Aí, que você não tinha dinheiro para pagar caminhão também, aí vinha a piruinha, com aquela... Como é que chama aquele negócio atrás? A carroceriazinha atrás. Ih, rapaz, você punha colchão. Picape Kombi. Punha colchão, punha cadeira, punha sofá e puxava para lá para caber aqui, para dar menos viagem. Que quanto menos viagem, menos você pagava, né? E depois de tudo, ainda subia em cima para poder pegar carona. Isso é coisa de pobre, já passei tanto disso. E muda de Santana para Alda Ponte, do Alda Ponte para Santana. Só ali em Santana eu morei lá. Praça Antônio Prado, Rua Tupinambás, Raul Ramos de Araújo, Rua Manuel Priante, Avenida Rui Barbosa, tudo mudando. Porque a minha mãe dizia, quem não tem casa vive com a mala nas costas, mudando para lá e para cá. Isso me lembra o Lula quando saiu lá de Brasília, que ele também é coisa de pobre. Ele mandou parar um caminhão na frente, mandou pôr um monte de coisa. Pôs cômoda, pôs estante, pôs... Mas, presidente, isso pertence à casa. Não, pode levar. Parece que ele usou 1 ou 2 caminhões e mandou levar. Trouxe pro sítio em Atibaia ou não? Sei lá. Ai, vamos dar risada, É o seguinte, tô igual o João Kleber, vamos dar risada. Cadê o Edelson Moura? Tá aí, não? Olha só, o Edelson Moura é esse cantor, ele é cantor também. Ele é um comunicador muito simpático, você vai poder acompanhar no próximo sábado a estreia de Edelson Moura na TV. Ele que é compositor consagrado de muito sucesso, cantado por outros artistas. Ele realmente nunca emplacou como cantor. Então ele pegava a música dele e passava para os outros cantores. E esse talvez seja, ele tem algum sucesso com o Amado Batista, e esse sucesso que ele canta aí no auditório, você já vai se familiarizando com o cenário do auditório dele, os jurados ali do lado, as meninas, normalmente tem 2 meninas que não estão aí, que dançam ali atrás.
E esse é o cenário do Edelson Moura na TV, que estreia no próximo sábado, às 15h, logo depois do Roda de Samba, aqui na TVI. E ele cantando, talvez seu maior sucesso, que fez sucesso com o Chico Rei Paraná. Conheça Edelson Moura. Seus olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou meu mundo e a mais pura verdade. Felicidade eu conheci te amando loucamente. Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Tudo que você dizia eu acreditava. Quase morri no momento que fiquei sabendo ele perdendo para outro eu estava. Será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Tudo que você dizia eu acreditava. Quase morri no momento que fiquei sabendo ele perdendo para outro eu estava. Será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. E quem não conhece, passou a conhecer. O Edelson Moura é um dos grandes nomes. Pra você ter uma ideia, o Afanásio está no Guinness Book como a maior audiência do rádio brasileiro. Que ele, não lembro se foi em 83, que ele conseguiu atingir o recorde de 1.043.000 ouvintes por minuto. Isso não é bolinho, né? Tá. O Edelson Moura é considerado o radialista ainda hoje mais ouvido do Brasil, em que pese aqui no Sudeste, o pessoal não conhecia muito o Edelson. Mas os músicos conhecem, sabe que ele é grande compositor. Ele é procurado por muitos artistas. Olha, o Edelson tem música nova para gente gravar, né? Porque ele sempre emplaca sucesso. Ele, o Moacir Franco, sempre são muito procurados também como compositores. E o Edelson lá, ele mesmo produz o trabalho dele de rádio e retransmite para as emissoras. E a mesma coisa com a TV. Tem a produção
E ele produz, como o Silvio Santos também fazia. O Silvio também sempre produziu o seu próprio produto, né? E colocava, desde a época da Rede Globo, ele era concessionário do horário. Mas o professor Márcio de Oliveira está de volta, é isso? Ô Márcio, vamos lá, Márcio, cadê você? Ferreira, estou voltando para falar sobre o falecimento do nosso amigo Juscelino Ramos Cardoso. Juscelino é uma pessoa que trabalhou no meio da arbitragem aqui de São José dos Campos, no esporte amador e região, na década de 90, né? É um cara dedicado, um cara que gostava muito do esporte, de trabalhar no meio da arbitragem. Ele sempre bandeirou jogos. Inclusive, nós chegamos a trabalhar algumas oportunidades juntos. Felizmente, ele nos deixou ontem à noite. Então, a gente, sinceros, né, os pêsames para todos os familiares, amigos, né? Que Deus receba Juscelino de braços abertos. Vá em paz, meu amigo. Né? Deus sabe das coisas. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tá aí, o registro aí do Márcio Oliveira. O Vergueiro também conheceu o Juscelino, né, Márcio? Sim, ele frequentava muito lá o São José Esporte Clube, né? Ele, acho que, se eu não me engano, ele foi até conselheiro lá. Ele era árbitro. Isso, árbitro. O Kevin, ele mostra para mim um pouquinho dessa estampa aí da Urban. Olha só. Bom, não fala causa-morte, mas a gente percebe ali que não há velório. Olha só. Ele nasceu em 64, então ele tinha 56 anos, né? Jovem, bem jovem. Bem jovem. E a gente percebe que não há velório. Olha lá, o enterro é direto, então pressupõe-se o Covid. Não estou afirmando nada, mas é uma questão de dedução lógica. Se não, do jeito que ele era querido, eu tenho certeza que se tivesse o velório, muita gente do esporte iria lá. Mas, pelo que eu estou vendo aí, é um sepultamento direto. Mostra só para mim o horário, tá sendo agora, foi agora de manhã. Foi agora pela manhã. Olha, sepultamento agora pela manhã, às 9 horas, do Colônia Paraíso. Então, foi agora há pouco, há 1 hora atrás. Ele faleceu ontem à noite, então a gente prevê aí, deduz um caso de coronavírus, Márcio. Deduz-se que sim, né? Apesar de que esses dias morreu a mulher de um amigo meu, mas como ela tinha câncer generalizado no corpo, ficou muito tempo hospitalizada, então também não teve velório. Não é o caso de Juscelino. A gente acha que não é o caso dele. Muito bem. Quem mais está aí com a gente? Gilberto Silos. Cadê você, Gilberto? Vamos lá. Ferreira, eu estou de volta. Olha, ele nem chegou a esquentar a cadeira no ministério, né? Eu estou falando daquele que não é, mas quase chegou a ser ministro da Educação. O Carlos Alberto Decotelli, ele chegou a ser nomeado pelo presidente Bolsonaro. Mas ontem, no Diário Oficial lá da União, saiu publicado o decreto que tornou sem efeito a sua nomeação. E aquela história, né? História, hein, de registrar dados falsos no currículo pegou muito mal. Inclusive, cá entre nós, né? É um desrespeito à pessoa do próprio presidente da República fazer um negócio desses. Né? Pressupõe-se que o currículo formal também é um instrumento para, além de outros, né, avaliar se o candidato está apto a exercer a função. E cá entre nós, né, um ministério da importância como o da educação, ele não pode ter à sua frente uma pessoa sem uma ótima qualificação. Lá não pode haver lugar para medíocres, porque lá é educação, não é? E muito menos para quem comete uma leviandade dessas. O Jair Bolsonaro, ele tem enfrentado problemas em 2 ministérios, né? Desde o início da sua administração, do seu governo. Saúde e educação têm gerado muitas polêmicas. Em 1 ano e meio de governo,
o Bolsonaro nomeou 3 ministros para cada um desses ministérios. E no caso dos Ministérios da Saúde, a saída se dera por divergência com o presidente, ali naquela forma de combater a pandemia. Agora, na educação, foram vários motivos, e cada um deles mais escabroso que o outro. Há rumores em Brasília que a saída de Decotelli é o reflexo de uma batalha que se trava ali nos bastidores do governo. Uma batalha ali, uma picuinha entre a ala ideológica e a ala militar. E os ministros militares lá, eles andaram sugerindo que se elaborasse aí uma relação de pessoas notáveis em várias áreas, né, que poderiam ser eventualmente convidadas aí para ocupar os ministérios. E essa relação de notáveis aí, se é que realmente ela foi feita, né, ela parece que ainda não vingou. Esses notáveis seriam pessoas assim com comprovada experiência e capacidade técnica, uma formação acadêmica sólida e também aí o que é importante, que é muito importante, né, reputação ilibada. Porque boa reputação é muito importante. Porque não basta o camarada lá ter o título de doutor e, ao mesmo tempo, ele ter uma capivara extensa, uma capivara cheia de irregularidades, tal, né, de processos. Tal. Então, gente, o que vem acontecendo desgasta muito o governo. Forte abraço a todos. Esse é o meu comentarista. Aí, ó, viu? Por isso que todos falam aqui. Ele pensa completamente diferente de mim. E é isso que é importante, né? As pessoas pensaram diferentes, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Agora é o seguinte, ontem nós amanhecemos com uma situação, Kevin, depois você acha para mim aí, antes desse encerramento, aquele comunicado lá da meteorologia, da onde que vem mesmo, Peninha? Da Defesa Civil, né? Que até amanhã nós teremos uma sequência aí de frio. Por quê? Em decorrência até do famoso ciclone Bomba. Bomba, bomba. Lembra aquela música? Legal, hein? Já inventaram um nome para o ciclone, né? Então, agora é o seguinte. Eu fiz a seguinte pergunta ontem. E eu quero aproveitar que está lá falando direto de Mogi das Cruzes conosco, o meu querido, o pessoal fica despeitado assim, poxa vida, nós temos pessoal de meio ambiente aqui e tal, mas não adianta. Eu vou no Pelé dos ambientalistas. E o Pelé dos ambientalistas, para mim, ainda é o André Miragaia. Até porque o Peninha acha ele um pão. E quando o cara é um pão, tem que ficar na tela da TVI. Por isso que o Márcio está aqui hoje. Mostra o Márcio. O Márcio é ou não é um pão? Mostra aqui o Márcio para mim, por favor. O Márcio é quase um Cid Moreira. Não? Por que o cara não consegue pôr a tela no Márcio? Travou aí? Tá difícil? Que coisa? Não, o Márcio aqui, querida. O Márcio aqui. Ela pôs outro Márcio. Não, é que ela está pedindo o cão para procurar o Márcio Oliveira. Márcio Oliveira é feio. O pão aqui é o Márcio Vergueiro. É só abrir a tela. Por isso que eu estou falando. Por que não pode mostrar o Márcio? Espera um minuto. Pensei que tinha travado a câmera aí. É o Márcio Vergueiro. Mostra de novo. Aí, ó, não doeu nada. Olha lá, mostra. Aí, ó. Agora, falando sério. O André Miragaia, eu perguntei ontem, queria saber o seguinte... É realmente questão desse embate do homem contra a natureza? Porque os ambientalistas fazem um salseiro do caramba há muito tempo. Não, porque olha a Amazônia, a poluição, e papapá. E aí, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E a gente sempre dizendo, não temos vulcão, não temos terremoto, não temos tsunami, não temos ciclone, não temos tufão. Enfim, tufão só aquele da novela que teve. De repente o Brasil começa a dar uma tremidinha aqui,
um ventinho mais forte ali. Esse foi 80 km por hora. Eu quero saber se realmente nós estamos trazendo para nós também essas desavenças em razão desse conflito do homem com a natureza em Miragaia. É isso? Bom, Ferreira Leite, a respeito da tua pergunta sobre esses fenômenos naturais que estão acontecendo aqui agora no Brasil, sim, eles podem sim ser efeitos das mudanças climáticas que estavam sendo previstas, tá? Não só aquecimento global, porque a gente já não usa mais o termo aquecimento global, a gente usa o termo mudanças climáticas, porque em determinadas regiões você vai ter um aquecimento maior, em determinadas outras regiões você vai ter um resfriamento maior, mas na média você vai ter uma temperatura do planeta sempre subindo. Então, isso vão causar mudanças climáticas. Isso pode ser sim um efeito das mudanças climáticas, né? Porque os que os cientistas estão prevendo há mais de 20 anos é que as mudanças climáticas serão cada vez mais intensas e mais frequentes. O que a gente teve agora desse ciclone extratropical, que foi chamado de ciclone bomba, é um efeito, é um evento extremo que aconteceu no extremo sul do país, como aconteceu em 2005 com o furacão Catarina, que aconteceu lá no Rio Grande, lá exatamente na área de Santa Catarina mesmo. Então, assim, são efeitos das mudanças climáticas, tá? E o que os cientistas preveem é o seguinte, que esses efeitos serão cada vez mais frequentes e mais intensos. Então, assim, isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil pode sim ser efeito das mudanças climáticas, conforme você me perguntou. Bom, André, obrigado, viu? O André é sempre pronto para participar conosco. Ele que é diretor lá da Secretaria do Verde, né, e Meio Ambiente lá de Mogi das Cruzes. Você viu o vento lá? O barulho... Lá está mais de 80 por hora, não é possível. E lá em Santa Catarina chegou a 120 km por hora, né? Bom, ainda falando sobre pandemia, olha, a coisa está voltando, está retomando. Olha só, parece que está começando de novo, ou seja, recomeçando a questão da pandemia entre os israelenses e palestinos. A coisa lá está subindo, uma taxa diária de infecção que alcança recorde no país, amplia restrições numa segunda tentativa de conter o novo coronavírus. Lá, ele já tinha sossegado e está começando tudo de novo. Então, repito aqui, não importa de onde venha o Eureka, essa vacina precisa surgir logo. Será um recorde em toda a história da humanidade. Nunca se teria conseguido uma vacina num prazo tão curto, mas o mundo todo se voltou para essa prioridade. E além de se falar da vacina da China e tudo, nós temos já sim a vacina inglesa, que está em última fase de testes e que poderá ser... O Brasil tem que fechar logo parcerias com laboratórios para assim que sair a nova vacina, o Brasil ele ter condição de suprimir, suportar seria o ideal, a palavra é essa, a sua própria demanda, para não ficar na dependência de repasse de vacinas do exterior, para que o Brasil possa imediatamente ter acesso para produzir a vacina aqui, para demanda no seu próprio país. Senão, nós vamos estar na roça. E a previsão é que talvez isso chegue até o final do ano. Até o final do ano, o Brasil já tem contratado 15,2 milhões de doses, né, da de Oxford, e também para janeiro mais 15,2 milhões de doses. E com a Coronavac aí, que o governo Dória fez a parceria para ser produzida no Butantan, espera-se que até o primeiro trimestre de 2021 consiga já produzir 160 milhões de doses. Quer dizer, se conseguir mesmo essa meta aí, se nada der errado, realmente vai ser uma grande conquista. Bom, vindo do Dória só poderia vir do Butantan, mesmo. 10 e 8. E a de Oxford é da Fiocruz, né? Vai ser produzida no Rio de Janeiro. Onde eu disse 10 e 8, entenda 10 e 13. Bom, o Zeg Muricy está aí de novo chamando. Cadê o Zeg? Ouça o que o Zeg tem para dizer, olha aí. Olá, meus amigos. Alô, Ferreira Leite, aqui é Zeg Muricy. Estou passando aqui para convidar o seu público lindo, que eu sei que adora música boa, para a minha live de tributo ao Elton John.
será no dia 10 de julho na Casa de Jorge, olha que delícia. Começa às 9h30 da noite com transmissão pelo YouTube da Casa de Jorge e também pelo meu Facebook, Zeg Muricy. Vai ser um super show com som, luz, painel de LED e os grandes sucessos de Sir Elton John. Eu ouvi dizer, um passarinho verde me contou, não sei se é verdade, que me parece que Ferreira Leite vai dar uma passadinha por lá. Será que é verdade? Bora conferir. Sexta, 10 de julho, 9h30 da noite no Facebook, Zeg Muricy, Elton John Tribute. Até lá. So excuse me for getting, but the things that I do, you see, I've forgotten. Read more than blue. Oh, anyway, the thinking's what I really mean. Your side, the sweetest eyes ever seen. And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the Gostou? Muito bom. É bom, né? É, muito bom. Então, e na sexta-feira, dia 10, o dia da live, viu, Peninha? O Zeg vai vir aqui participar com a gente, ele já esteve aqui antes, vai colocar o teclado aqui e nós vamos recordar algumas trilhas de novelas. O Elton John teve muitas trilhas em novelas, então vamos recordar pelo menos umas 7, 8 músicas aqui e a gente vai mostrar cenas de novela lá e ele ilustrando aqui, chamando para essa live no final, logo mais à noite, na sexta-feira. Ele é, só para quem não sabe, repito, o líder e o dono da banda Gostoso Veneno. Ele, por si só, já é um cartão postal, né? Já mostra que realmente o cara é bom mesmo. Bom, o Márcio, obrigado pela visita, pela presença, viu? Você acabou falando de tudo um pouco, participando conosco. O tempo passou, nós nem percebemos. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Peninha, obrigado, o cafezinho estava bom, viu? Nem parece que foi a Kevin que fez. Kevin, obrigado. Bom, encerramos mais um Super Jornal. Amanhã estaremos juntos mais uma vez para poder colocar você na roda dos assuntos do dia, num bate-papo bem descontraído. Um grande abraço, a gente se fala e a gente se vê. Tchau. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei. Cooperativa de Crédito.